Bom, como o Will falou, né, nós vamos falar um pouquinho sobre diálogos hoje. É, Nós trouxemos de uma forma até mesmo muito enxugada, porque é um assunto muito complexo, né, muito aprofundado também, e daria para, sei lá, estender por mais dois encontros, assim, sem brincar, né, sobre diálogos. Mas no final dessa apresentação tem algumas referências, algumas sugestões de leitura e vídeos também para quem, né, tiver interesse aprofundar. Tá, para a introdução, né, desse assunto, eu vou, sei lá, trazer mais algumas definições e alguns exemplos de alguns termos que eu vou usar mais para frente nos slides, né, para ninguém se sentir perdido. E o primeiro deles é o diálogo ou o discurso, né, que são na narrativa, obviamente, né, pensando também no conto e no romance, eles são palavras diretas que provêm dos personagens, né, seja por meio de fala, de pensamento ou alguma outra forma, né. Um exemplo de fala seria esse primeiro aqui, né, que está em destaque em vermelho, né, dessa linha inteira. Então nós temos, digamos assim, dois tipos de diálogos, né, numa mesma linha. Vai catar coquinho, respondia ao mesmo tempo em que gargalhava, moleque bobo. E aqui um exemplo de pensamento que também o diálogo ele está em destaque vermelho, né? Do mesmo exemplo, vai catar coquinho. Pensou, mas sem coragem de falar. Né? E já que a gente consegue entender que tem uma diferença entre o diálogo e o que vem depois, que é quase uma narrativa, né? Mas aí eu vou falar mais agora. E o primeiro é o inciso, né? Os incisos, eles são esclarecimentos que são feitos pelo narrador durante uma fala, para situar o personagem na cena, né? Então, no inciso, vai estar indicando ações, gestos dos personagens enquanto eles falam, assim como as reações, pensamentos, sentimentos ou a própria consciência do personagem, né? Por meio dele, a gente consegue entender também qual personagem que está emitindo aquele diálogo, né? E se há mais personagens naquela cena, quem é o locutor e quem é o receptor, né? Durante os momentos. Um exemplo aqui dos incisos novamente estão destacados em vermelho são esses daqui, né? Namora comigo, Eva? Perguntou o João para mim. O inciso seria tudo isso daqui, porque ele basicamente, né? Ele explica que isso daqui é uma pergunta do João, certo? Pode parecer até meio óbvio, né? Que a gente também faz de uma forma que a gente nem perceba, mas é isso mesmo. Vai catar coquinho, respondia ao mesmo tempo que gargalhava. Moleque bobo. Poxa, não precisa ser tão cruel. O bico de João estava enorme de mágoa, né? Por mais que esse daqui pareça um pouco diferente esse daqui, calma aí. Esse daqui pareça um pouco diferente dos dois primeiros, ele também é um inciso. E eu vou explicar por quê, tá? Como também já disse, né, ele até demonstra uma reação do próprio João, né, diante da recusa da personagem Eva. E daí a gente adentra nas questões dos verbos de locução ou os verbos de sende. Eles são verbos que anunciam o diálogo do personagem, então eles podem ficar antes da fala, ou seja, traz essa antecipação, né? Geralmente é usado entre dois pontos, né? Que nesse primeiro exemplo aqui, João perguntou. Perguntou seria o verbo dicente, né? Porque ele anuncia uma pergunta do próprio João. E em seguida o diálogo. Você tem interesse em me namorar? Da mesma forma acontece embaixo, quando diz que a Eva gargalhou e respondeu. Respondeu é o verbo dicende, porque novamente anuncia e antecipa uma resposta da Eva, assim também como pode vir acompanhado da fala, dentro do inciso, como no exemplo anterior, né? Você tem interesse em me namorar? Perguntou João para Eva. Lembrando que perguntou é o verbo, né, descende, e tudo isso aqui é o inciso, né? Então, meio que nesse exemplo, o verbo descende está dentro do inciso. Igualmente embaixo, vai catar coquinho, respondeu Eva, enquanto gargalhava.
Algumas considerações, assim, né, sobre inciso e verbo dicende. Diria para tentar evitar usar o verbo dicende como antecipação e também no início de um mesmo diálogo para não deixar redundante, né? Como nesse exemplo que diz que a Eva disse, vai catar coquinho, moleque, disse ela. Se você já antecipou aqui que a Eva vai dizer alguma coisa, o leitor já entendeu que essa próxima frase é da Eva. Então, não, nesse caso, obviamente, né? Não precisa do verbo dicende desse inciso. Eles não são obrigatórios, né? Mas servem para situar o leitor e dão essa profundidade nessas reações, né, dos próprios personagens e, em consequência, os próprios personagens, né, aos seus diálogos e, consequentemente, ao texto como um todo. Você pode retirá-los, desde que essa eliminação não dê lugar a equívocos e subjetividades, a não ser que isso seja uma escolha própria sua, consciente, né, e que seja proposital. E também é interessante a gente conversar um pouquinho sobre essas questões de consciência, né, de intencionalidade do que vocês querem trazer para o texto, que é caso vocês prefiram não utilizar algum dos recursos que o coletivo ele apresentou para todo mundo até agora, né? Você só precisa ter essa, né, essa consciência de que a não escolha de determinada questão que você está ali não escolhendo, né, um determinado recurso narrativo, ele pode trazer, acarretar, né, no seu conto alguma falta de alguma função ou de alguma característica que justamente esse recurso ele traz, né, que pode promover para o seu texto. Mas aqui eu também coloquei um exemplo de um diálogo que não precisa utilizar o verbo descende, que é esse daqui, né? João se aproximou de Eva. Namora comigo? Eva gargalhou. Vai catar coquinho, moleque. Então, nessa primeira parte aqui narrativa, a gente entende que o João está se aproximando de Eva e que a próxima fala é a dele, né? Você não precisa, talvez, explicar isso que ele disse, justamente por conta da ação anterior, assim como a seguinte, que Eva gargalha e responde, o João. Aqui tem, eu trouxe alguns exemplos de alguns verbos de send para ir além do disse, né? Ele disse, ela disse, né? E daí vocês depois dão uma olhada com mais calma, que eu não vou, não vou ler todos, né? Que é algo mais como, sei lá, talvez um manual para você vir quando quiser, né? Mudar algum verbo de send. Inclusive, eu posso passar daqui a pouquinho no próprio grupo do WhatsApp para vocês irem, né, acompanhando e caso queira colocar algum deles no conto de que vocês estão desenvolvendo. Bom, agora vou falar agora um pouquinho sobre algumas classes, né, de diálogo, e o primeiro deles é o diálogo direto. Gente, é que eu não estou acompanhando o bate-papo, mas aí qualquer coisa vocês me chamam aqui, tá? Pelo áudio, eu não estou conseguindo abrir aqui. Vamos lá, novamente, o diálogo direto, né? Que é quando o personagem fala diretamente, né? É algo que sai diretamente dele, uma fala dele, um pensamento, né? E geralmente isso é representado com um travessão ou com aspas. Nesse exemplo aqui, os diálogos diretos estão em destaque em vermelho, né? E a gente repara que são falas que saem diretamente da boca de cada um dos personagens. Então, você tem interesse em me namorar, é algo que sai diretamente da boca do João. Então, ele é um diálogo direto. Esse daqui também vai catar coquinho, é algo que a própria Eva fala, tá certo? O diálogo indireto, ele é uma fala resumida do personagem de forma narrativa e sem destacá-lo, como no exemplo anterior, que a gente geralmente usa travessão ou aspas, né? Aqui, quem diz o que cada personagem está dizendo é o próprio narrador, seja em primeira ou em terceira pessoa, qual for o foco narrativo, né? E daí você consegue também estabelecer que há um resumo, né? Como nesse primeiro exemplo aqui, de primeira pessoa. João me perguntou se eu tinha interesse em namorá-lo, né? Então aqui não está dizendo quais foram as palavras exatas de João, né? É quase um resumo mesmo e até brinca um pouco também com o que o Will falou, né, da última vez sobre o resumo e a encenação, né? Então nesse diálogo direto aqui seria meio que a encenação, né? Que é uma coisa um pouco mais
ampla, talvez, né, mais discorrida, e aqui é uma coisa mais enxuta, né? Gargalhei e mandei ir catar coquinho. Ele ficou magoado. Disse que não precisava ser tão brutal. Pedi desculpas. E um exemplo em terceira pessoa aqui só muda mesmo o foco narrativo, né? João perguntou a Eva se ela tinha interesse em namorá-lo. O diálogo livre ou o indireto livre talvez seja o mais complicadinho de fazer, mas após a explicação, tem um exemplo aqui, talvez fique um pouco mais claro, né? Porque ele é um intermédio entre o estilo direto, que foi apresentado, e o indireto, e ele ocorre quando tem uma intervenção de diálogo do personagem que interrompe a narrativa do narrador. E lembrando que também no diálogo livre não se utiliza o verbo dissende, né? Então você não vai interromper a narração com o diálogo e depois dizer que determinado personagem disse. Não, né? É uma interrupção proposital. E essa distinção entre a narração e o que é o discurso, o diálogo, ela se dá pelo contexto e pelas mudanças verbais. Serve ao narrador onisciente para criar uma sensação de que, na verdade, quem está contemplando aquela cena, né, e quem está dizendo aquilo é o próprio personagem, quando na verdade é o narrador, por ser onisciente, né, e ter essa percepção de entender o que se passa na cabeça daquele personagem. Pode ter mistura entre terceira e primeira pessoa narrativa, ou seja, caso isso ocorra, já se transforma no narrador onisciente polifônico, que é aquele narrador que narra de maneira muitas vezes exaltada, delirante, e que é uma fala quase desordenada, né? Por misturar isso, o que o narrador fala, o que o personagem fala, então tem a mistura de primeira, segunda e terceira pessoa. Você pode indicar ou não com o uso de itálico para deixar esse diálogo, né, essa interrupção do diálogo em destaque, uma vez que não se utiliza, né, de travessão ou aspas para fazer esse tipo de diálogo livre, né? Eu coloquei aqui em itálico a parte do diálogo e também em outra cor, né? Mas para destacar mesmo durante a leitura, né, para o leitor talvez não se sentir tão perdido. E aqui está o Eu ia exemplo. falar Oi. rapidinho, te interrompendo, Eric, isso Uhum. não tem essa, pelo menos para mim, né? Não tem essa interrupção da fala do narrador, mesmo que ele seja onisciente, né? Mas Uhum. não tem uma interrupção da forma como ele está conduzindo a narrativa, só que você percebe quando é também um pensamento ou uma fala do personagem, né? Só que não Sim, tem, sim. não muda, não dá essa brecada que o Uhum. discurso direto dá, né? Sim, sim. Para É o mim, que eu eu disse, vejo né? assim, né? Uhum. Para mim, pelo menos fica mais claro dessa forma, né? É, sim, justamente do que a gente encontra muito nos livros, a distinção se dá realmente pela narração e o discurso, né? E pelos contextos e essas mudanças verbais, né? Geralmente eles não trazem esse destaque. Mas aí também acredito eu que nada é tão fechado, né? E que você pode trazer, né? Esse destaque em itálico também. Caso você Sim. queira talvez deixar mais simples, não sei, né? Para que não interrompa, né? Essa leitura do próprio leitor. Mas aí é aquilo que eu falei também, né, da intencionalidade. Vai daquilo que você pretende trazer para aquele texto em específico, né? Aí no Às vezes exemplo, também oi. uma fala mais de característica do lugar, né? Uma fala regional, né? Já acho que dá também Sim, uma, né? sim, Você já percebe, né, que é da personagem também, né? sim, sim. Eu trouxe um exemplo aqui, né? Coloquei em duas cores para a gente conseguir distinguir mais facilmente. Ela estremeceu diante do pedido de namoro. Se aquele bobo do João soubesse de tudo que tivera que sacrificar para ter liberdade, não faria um pedido desses. Aquilo era o mesmo que ter novos tipos de amarra, né? Então a gente percebe que essa primeira parte em verde aqui é uma narração, né? E que ela tá até mesmo neutra, e daí do nada é interrompido por um diálogo onde há juízo de valor, porque o narrador ele xinga o João de bobo, né?
E é isso, né? Nesse exemplo que eu trouxe, tanto a narração quanto o diálogo ele é feito em terceira pessoa, mas também é comum encontrar em primeira e ter essa confusão, assim, sabe, do leitor tentar se situar. Por último, o monólogo interior, ou fluxo de consciência, e também vou falar um pouquinho sobre o pensamento, né? Os dois tipos, eles se passam dentro da mente do personagem, que fala consigo mesmo antes de se dirigir a um outro personagem, né? Essas palavras que tem durante esses momentos de monólogo ou pensamento, elas contêm níveis de consciência, vários deles, antes que seja formulada pela fala deliberada, né? Antes que eles exponham isso verbalmente ou oralmente, né? E assim como no exemplo anterior, pode ocorrer também de vocês encontrarem assim em algum livro o uso do narrador onisciente polifônico, né? No primeiro exemplo, eu trouxe aqui o monólogo, né? Monólogo ou fluxo de consciência, e rapidamente assim fazendo um parágrafo sobre o que seria ele, o fluxo de consciência ele tem meio que essa intenção de reproduzir tal como é, ou literariamente, a maneira como o pensamento humano funciona, né? Então, geralmente, como esses pensamentos, quando a gente está naquele turbilhão, né, de ideias, são muito rápidos e caóticos, e uma ideia vai levando a outra de forma não tão necessariamente lógica, né? É comum que autores, eles façam quebras de regras gramaticais mesmo, assim, sabe? E até de pontuação. No exemplo aqui, eu pontuei, né, um monólogo, mas também vai ocorrer um momento de leitura de um texto de exemplo em que isso não ocorre, tá? Para vocês terem talvez esses dois tipos de exemplos, né? E aqui nesse primeiro exemplo do monólogo diz o seguinte, né? Sim, ele estava me pedindo aquilo. Meu Deus, logo a mim, liberta como sou e que não quero me sentir feito passarinho. Meu Deus, não quero esse tipo de gaiola. Ao passo que nunca experimentei algum tipo de relacionamento amoroso. Como será que é? Estou sendo muito precipitado em querer negar logo de cara? Essa ânsia e medo de me ver novamente amarras me atormentam. Depois de tanto tempo que custei a conseguir a liberdade, Senhor, dai-me uma luz. Estou embrenhada nessa névoa de confusão. Deveria eu aceitar o pedido de João? Não. Pensando bem, eu vou mandar ele catar coquinho, né? E o segundo exemplo, que é o pensamento, ele também, como já dito, né, se passa dentro da mente do personagem, só que o que nós vemos muito comumente, né, nos livros que nós lemos e tudo mais, que são mais concisos do que o monólogo, os pensamentos, né, e, e talvez um pouco mais lógicos, né, eles são mais diretos, talvez, né, que nem nesse exemplo aqui, namora comigo, pediu João. Fiquei parado olhando para ele. Aí é uma quebra, né, da própria narradora falando e ela pensando algo que ela não vai expor oralmente. Meu Deus, sim, ele estava pedindo aquilo. Simplesmente joguei a cabeça para trás e ri da situação. Vai catar coquinho, moleque. Bom, aqui eu, né, levantei algumas formas para a gente, assim, pensar ou talvez tentar nos desafiar mais tarde, quando estiver em casa e quiser exercitar, né, essa, essa questão dos diálogos, de pensar como seria cada uma dessas formas aqui que eu listei, né, como seria durante um catecismo, uma entrevista de emprego, um inquérito policial, conversa ao telefone, rede social, um interrogatório, um tribunal e por aí vai, né? De tentar ir além daquela conversa direta entre dois personagens, né? Uma coisa em que cada uma dessas situações é diferente, né? E como eu disse no começo, aqui nós levantamos 3 sugestões de leitura de livros para quem quiser se aprofundar mais no assunto, né? Assim como também tem alguns vídeos que são muito bons e ajudam muito nessa questão também dos diálogos, né? Para dar uma aprofundada. Foi, é isso. Vou compartilhar agora no WhatsApp, tá? Esse documento para com vocês.
Então, tem uma conversa aqui de autores, né, que os que usam diálogo indireto livre. Se vocês tiverem sugestões também coloquem, porque é um desafio mesmo escrever assim, né, aplicar esse tipo de diálogo, mas é muito interessante. Ou ele te deixa completamente perdido ou completamente preso na narrativa, assim. Aí vão sugerindo coisas aqui, quem tiver interesse vai apanhando, né, para procurar e fazer essas leituras, porque é bem legal, uma alternativa a esses diálogos diretos que é bem interessante. A gente vai trazer dois exemplos aqui, são dois contos curtíssimos do Marcelino Freire, publicados no Contos Negreiros, né? A gente vai fazer uma lida porque são exemplos interessantes ali, né? O Marcelino faz um trabalho de buscar uma coloquialidade na escrita dele, e ele faz isso com maestria, assim, né? É incrível. Tanto que ele escreve pelo menos nesse livro, né, um texto escrito para que as pessoas leiam em voz alta, né? Eu posso compartilhar ou alguém compartilha? Pode compartilhar. Mas dá para compartilhar aqui também, qualquer coisa. Aqui, vou começar pelo linha de tiro aqui. Peraí. Estão vendo? Sim. Alguém quer, como são duas vozes, alguém quer fazer a segunda? Eu faço. Eu posso fazer, se quiser. Ah, presente. Pode ir, Ana. Então vai. Vai. Não quero. Hã? Já disse que não quero. O quê? Chocolate. Chocolate? Você quer me vender chocolate, não é? Chocolate, minha senhora? Bala, chiclete? Não, porra. O senhor é Hare Krishna, não é? Hã? Da igreja Mãe Sem Cristo, essas coisas? Não. É cego? Cego? Ah, tá com uma ferida e quer comprar remédio. Chega, caralho. O quê? Só assaltam, tá vendo? Onde? Aqui dentro do ônibus. Por que você não faz alguma coisa? Eu? Chama a polícia. Essa velha é doida. Quem é doida? Chapadona, passa logo a bolsa. Não falei? O dinheiro, minha senhora. Não quero. Hã? Já disse que não quero. O quê? Chocolate. Chocolate? Você quer me vender chocolate, não é? Chocolate, minha senhora. Bala, chiclete. Não, porra. O senhor é Hare Krishna, não é? Hã? Da igreja Mãe Sem Cristo, essas coisas. Não. É cego. Cego? Tá com uma ferida e quer comprar remédio. Chega, caralho. O quê? Só assaltam, tá vendo? Onde? Aqui dentro do ônibus. E por que você não faz alguma coisa? Eu? Chama a polícia. Essa velha é doida. Quem é doida? Chapadona, passa logo a bolsa. Não falei? Dinheiro, minha senhora. Não quero. Hã? Já disse que não quero. Quê? Chocolate. Chocolate? Você quer me vender chocolate, não é? Chocolate, minha senhora. Bala, chiclete? Muito bom. Muito bom. Tem umas coisas legais para apontar aqui, né? Que é uma coisa, uma dica básica, assim, né? Que acho que é óbvio, assim, mas pode não ser também. Se você tem dois personagens numa conversação, o uso de verbos de elocução ou de incisos são dispensáveis, né? Se vai ser uma fala, um diz e o outro responde, né? E se não tiver nenhum gesto que acompanhe a fala que seja crucial para estar ali, né? Então, a gente pode até pensar numa movimentação dessa senhora, desse assaltante, mas não é importante. O que é crucial é a conversação entre eles. Então, se você tem esse diálogo entre dois personagens, com fala e resposta, você pode enxugar ou então dispensar completamente incisos ou verbos de elocução e deixar esse diálogo mais dinâmico assim. Outra coisa são essa estratégia de repetição que o Marcelino usa, que é muito incrível também. É um looping de não compreensão.
Que é muito louco. Alguém tem algum comentário para fazer desse texto? Beleza, a gente vai para outro. E aí, por outro lado, gente, a partir do momento que você tem mais de dois personagens numa conversação, aí incisos, e principalmente incisos, assim, eles são sagrados para o leitor se entender onde é que ele está, assim, né? A não ser que a não ser que você esteja usando, enfim, diálogo indireto, enfim, essas outras possibilidades que o Eric apresentou. Vocês conseguem ver a outra guia? Sim. Esse aqui se chama Curso Superior, também do Marcelino, é um monólogo. O meu medo é entrar na faculdade e tirar 0. Eu que nunca fui bom de matemática, fraco no inglês, eu que nunca gostei de química, geografia e português. O que é que eu faço agora, hein, mãe? Não sei. O meu medo é o preconceito e o professor ficar me perguntando o tempo inteiro por que eu não passei, por que eu não passei, por que eu não passei, porque eu fiquei olhando aquela loira gostosa. O que é que eu faço se ela me der bola, hein, mãe? Eu não sei. O meu medo é a loira gostosa ficar grávida. Eu não sei como a senhora vai receber a loira gostosa lá em casa. Essa senhora disse um dia que eu devia olhar bem para minha cara antes de chegar aqui com uma namorada, hein, mãe? Não sei. O meu medo também é do pai da loira gostosa, da mãe da loira gostosa e do irmão da loira gostosa. No dia em que a loira gostosa me apresentar para a família como o homem da sua vida, será que é verdade? Será que isso é felicidade, hein, mãe? Não sei. O meu medo é a situação piorar e eu não conseguir arranjar emprego, nem de faxineiro, nem de porteiro, nem de ajudante de pedreiro. O pessoal dizer que o governo já fez o que pôde, já pôde o que fez, já deu a sua cota de participação, hein, mãe? Não sei. O meu medo é que, mesmo com diploma debaixo do braço, andando por aí desiludido e desempregado, o policial me olhe de cara feia e eu acabe fazendo uma burrice, sei lá, uma besteira. Será que vou ter direito a uma série especial, hein, mãe? Não sei. A impressão que eu tenho com esse texto, apesar do outro também ter tido repetição, né, e ter os diálogos entre os dois personagens, mas a impressão que dá é que essas palavras que se repetem é como se estivessem substituindo um pouco as pontuações, que não tem, né, porque é muito direto aqui, né? Sei lá, me deu isso um pouco. E para a gente conseguir acompanhar, né, continuar acompanhando toda a sucessão, né, de acontecimentos que tem também. Sim, total. Parece, né, que é uma difícil imaginar, porque a gente pode pensar nesse monólogo como um fluxo de consciência, mas é como se a consciência dele estivesse direcionando para a mãe, né? É um pouco uma conversa, mas também é um monólogo interior, né? E na semana passada a gente estava falando sobre apropriação da língua, né? Sobre gramática não é norma, né? E aqui é muito interessante, né? Justamente para alcançar essa coloquialidade do pensamento, o pensamento ele não é gramaticalmente organizado, assim, né? Em termos de vírgula, de pontuação, né? Pode ver que aqui o Marcelino dispensa a qualquer pontuação, senão o final de cada parágrafo. Isso funciona muito bem, né? Nós, como leitores, entendemos o que está acontecendo nesse texto. A gente entende que essa é a proposta dele. Não tem nada de errado aqui. Isso que é importante, interessante. Alguém quer dizer alguma coisa? É muito legal esse texto, porque me lembrou o Kerouac também. Ele escreve, e o pessoal do Beatnik também, né, do movimento Beatnik também, tende a escrever assim. Alguns livros são escritos muito dessa coisa de fluxo de pensamento, assim. E é um exercício muito bom para desengatar as coisas, assim. Você escrever o que vem na cabeça, mesmo sem pontuação, sem nada, e depois organizar, se você quiser organizar, sabe? É um exercício muito bom, assim. Eu gosto muito desse tipo de texto, assim, que a gente quase não respira lendo, é muito bom. Eu gosto muito. Alguém que está fazendo uso, né, de diálogo aí nos contos que estão escrevendo, tem alguma dúvida, algum problema para trazer?
Eu queria, então, comentar, complementando a fala do Eric, né, que, particularmente, eu não consigo pensar em diálogo sem falar em personagem, né? Não só porque o personagem é aquele que geralmente diz alguma coisa, mas porque nós, né, escritores, ficcionistas, né, a gente está sempre lidando com o desafio de emprestar aos nossos personagens alguma humanidade, né? Seja lá o que isso represente para a gente. Ter esperança, medo, contradição, mania, vício. E faz parte desse desafio pensar o que é que meu personagem diz, como ele diz e por que ele diz, né? Afinal, falar, conversar, não é uma coisa simples. Toda conversação é um território de conflito. Existem, né, abismos perigosos até nessa passagem do que eu digo, do que eu penso para o que eu digo, né, e do que eu escuto para o que eu compreendo. E esses abismos dizem respeito à nossa humanidade também. Então, existem algumas perguntas que podemos nos fazer ao preparar nossos diálogos no sentido de cavar esse aprofundamento do caráter humano, né, dos personagens. Então, por exemplo, como é que o seu personagem ele se comporta numa conversação com alguém que ele admira, que ele ama? E por outro lado, como é que ele se comporta ao conversar com alguém que ele teme, odeia, ou numa conversa em que ele não gostaria de estar? O seu personagem ele tem um vocabulário para expressar tudo que ele sente? Se não, para onde isso vai? Vai para uma linguagem gestual do corpo? Ele tem uma fala organizada? Se faz entender por uma linha de raciocínio limpa ou não, né? Ele é daqueles que começa contando uma história e termina em outra sem ter concluído a primeira, né? Ele próprio entende o que diz. O seu personagem ele é bom ouvinte ou sempre interrompe a fala dos outros? Ele tem aquela escuta mais atenciosa ou ele puxa qualquer assunto como pretexto para falar de si mesmo? Ele é prolixo? Ele fala pouco? Ele gagueja? Ele grita? Ele sussurra? Para onde ele olha quando ele conversa com alguém? Né? Então, a gente fazendo essas e outras perguntas para nós mesmos ali enquanto a gente escreve, que a gente vai dando maior densidade para essa coisa dos diálogos, né? da conversação dentro da narrativa ficcional, né?